Seja bem-vindo, tripulante, ao eSolution Cast, um podcast para mentes inquietas, onde a gente discute os desafios atuais da hospitalidade e o futuro desse setor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, como a gente sempre fala, como eu sempre costumo dizer, que é a visão de quem constrói o setor. Nesse episódio a gente vai falar sobre a evolução da hotelaria em gestão, operação e comportamento dos viajantes, o impacto da tecnologia nos modelos de negócio e os desafios que ainda travam resultados. Hoje aqui com a gente a Livá Hotéis e Resorts, na pessoa do João Caseiro, que é diretor de desenvolvimento de novos negócios de multipropriedade resorts, Rafael Delgado, diretor de operações e implantações. Bom, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast. Primeiramente, parabenizar a empresa, né, pelos 4 anos aí, completando hoje, né? Sim, hoje dia 23/9, quando a gente está gravando, aniversário de 4 anos da Livá. Isso, meus parabéns aí, parabéns pela jornada de vocês, eu os acompanho aí no LinkedIn, nas redes, né? Vocês estão aí já faz algum tempo nessa jornada. Bom, para iniciar, eu gostaria que vocês contassem, primeiramente se apresentassem, né, o João e o Rafael, e em seguida contassem um pouquinho da história da Livá, né, que hoje é a nossa estrela aqui. Beleza. Eu começo aqui, João, eu me apresento, daí eu deixo você contar a história da Livá, que você é mais velho que eu na Livá, então é seu direito. Nayara, Fernando, obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo, parabéns à eSolution aí pela iniciativa. A eSolution é parceiro da Livá desde que ela nasceu, né, João? E é muito legal estar batendo esse papo aí com vocês. Eu só trabalhei em hotel a vida inteira. Eu costumo dizer que quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer vestibular e eu podia ter escolhido qualquer coisa aí para fazer vestibular e eu optei por fazer vestibular de turismo e hotelaria. Eu nem tentei outra faculdade, eu só fiz vestibular de turismo e hotelaria e cursei turismo e hotelaria na universidade com 17 anos mesmo, quando eu... Antes disso, minha família tinha uma pequena pousada e tal, então eu já tenho relação com hotelaria aí desde os 16 anos. Aí entrei na faculdade com 17, segui trabalhando e minha vida inteira praticamente fazendo isso, minha vida inteira trabalhando em hotel. Passei por quase todas as áreas possíveis. Trabalhei em hotel de selva, no Canyon, depois trabalhei em hotel de executivo por muitos anos, depois trabalhei em hotel de lazer, depois trabalhei em resort e agora trabalho em multipropriedade. Então, esse é um resumo da minha história aí na profissão. Vai lá, João. Bom, eu sou o João Caseiro, sou diretor de novos negócios da Livá e também do grupo aqui da Atrio, né, em si, que é uma das proprietárias aqui da Livá. E, bom, a história é muito parecida com o Rafael. Na verdade, também estou na hotelaria aí desde os 17 anos e passei também por hotéis corporativos, hotel de lazer, comercial, reservas, call center, desenvolvimento, e desde 2018 estou no mercado de multipropriedade. Já passei por alguns setores, passei pela NCI, tive comercializadora, e aqui estou na Livá desde da fundação. Eu sou, vamos dizer assim, o 00, né, da Livá. Eu estou desde a ideia de quando a gente concebeu a companhia, né? E aí hoje tenho o prazer aí de estar com o meu sócio aí, Rafael, que está aí com a gente também há 3 anos, né, Rafa? Dos 4, 3 anos, está conosco aqui. 3 anos, exatamente isso, João. 3 anos e pouco, foi 3 anos em julho. Mas a empresa faz 4, né? A empresa completando 4 anos. Isso. E como que foi a história da Livá? E a história da Livá, como que começou? Como pensou esse negócio? Como vocês pensaram? Passada, tá? Porque ela é dividida. Em 2019, eu estava fazendo um projeto no Rio Grande do Sul, estava eu, o Sérgio Falker, e a gente encontrou o pessoal da Atrio, que era na figura de um dos sócios, e nós falamos, pessoal, a gente está aqui no mercado de multipropriedade
E a gente não tem nenhuma empresa de hotelaria para fazer a gestão, né? As pessoas acabou de ter aí tinha acabado de aprovar a lei, né, de multipropriedade, e as empresas eram todas verticais, ou seja, elas desenvolviam, construíam, vendiam e operavam. E aí nós vimos aquele mercado de hotéis menores e falamos, pessoal, naquela época tinham 100 projetos, mais ou menos, de multipropriedade. Cara, se for ter 100 operadoras aqui, não vai ter profissional, quando for visitar as agências, ninguém vai se receber e tal. E a gente acompanhando a tradição da Atrio, né, como operador, nós falamos, pô, vocês precisam entrar nesse mercado. E aí jogamos a ideia e fomos embora. Tá? Foi simplesmente isso. Jogamos a ideia no colo da Atrio. E aí, na época, o Beto Caputo perguntou assim, mas eu quero entrar nesse mercado, mas eu não entraria sozinho, eu teria que entrar com alguém que entende. E aí nós apresentamos, na época, o Rafael Almeida, que é um dos sócios, e eles continuaram conversando, e eu e o Sérgio seguimos a vida nos mercados. Veio a pandemia, todo mundo estava sem fazer muita coisa na pandemia, lá pensando o que fazer, e aí retornou o assunto da Livá. E aí eles falaram, e na época eu estava voltando de Fortaleza para São Paulo, e aí a gente falou, pô, vamos tirar a Livá do papel, e a Livá tinha um DNA totalmente diferente, tá? Tanto que quando a Livá nasceu, era um logo todo coloridinho, a ideia nossa era Caldas Novas e Olímpia, assim, sabe? Muito mais lazer, muito mais os resorts grandes, né? E depois a gente foi desenhando a Livá por um outro caminho, né? Nós lançamos ela no AditShare de 2021, tá? O nome ali foi escolhido mais ou menos em fevereiro, então de fevereiro a setembro nós incubamos nessa companhia, e aí já abrimos o primeiro projeto ali em dezembro, janeiro. Então, e isso nos fez aprender, tá? O primeiro projeto para nós é um grande aprendizado, tá? Então, assim, quando transforma a tendência, o setor de multipropriedade, ele era um setor muito novo, né? Ainda é muito novo, e fez a gente conhecer uma empresa, vamos dizer, uma empresa que já tinha 35 anos de mercado de hotelaria, entender que a multipropriedade não era só uma hotelaria, não era só hotelaria, e sim ela era experiência, ela era uma tratativa com o hóspede, era o desenvolvimento com o multiproprietário, toda essa relação, e a relação com o incorporador também, ela era muito mais complexa do que a hotelaria. E aí nós aprendemos justamente no primeiro projeto. Que aí foi quando a gente teve a grata surpresa do Rafael entrar conosco aí e tá até hoje aí na implantação dos demais projetos, né? Legal, muito interessante. Ô João, você poderia explicar para a gente, assim, você enquanto novos negócios, como que você identifica uma oportunidade? Como que você vai buscar isso? Isso é uma dúvida que o pessoal que nos assiste aqui, eles têm, e eles perguntam, né? Como que nasce um novo projeto de multipropriedade? Qual que é o primeiro passo? Como que é feita essa análise? Bom, primeiro, assim, nós, graças a Deus, vivemos num país de pessoas, de empresários que são, vamos dizer assim, persistentes, né? Então, assim, nós temos nós somos aqui na linha do Brasil, a gente é muito criativo e, enfim, e persistente, né? Acho que a gente luta bastante aí, desafia-se todos os dias, né? Então, primeiro nasce de uma pessoa, de um incorporador, né, de uma empresa que tem a coragem hoje de desenvolver um hotel no Brasil, tá? Então, isso a gente, lógico, programado por uma pesquisa de mercado de destino, programado por uma pesquisa para o entendimento de um bom produto, quem vai ser o público e tudo, mas o primeiro nasce de uma pessoa, de uma empresa, né, uma pessoa que quer desbravar, né? Então, eu, por exemplo, tenho muitos clientes que apareceram aqui que falaram, putz, cara, eu não entendo nada de hotel, mas eu tenho certeza que aqui falta um hotel. E certeza que um hotel de multipropriedade, porque as pessoas aqui, elas buscam lazer, elas não têm onde estar, elas não têm onde frequentar. Então, agora, como é que eu faço isso por papel? E aí a gente, aqui no departamento, a gente coloca isso no papel.
Como é que nós colocamos isso no papel? Primeiro, uma pesquisa de mercado, depois o entendimento do produto, saber o que é esse produto, e aí vai um pouquinho do que tem que ter esse produto, de tudo que tem que fazer, tá? Até a hora do lançamento. Então, estrutura jurídica, estrutura de produto, a estrutura do negócio, trazer os parceiros, vamos trazer uma intercambiadora, vamos trazer uma comercializadora, vamos ter uma marca internacional ou não, enfim, tudo isso faz parte aqui do meu departamento. Como é que eu chego nessa pessoa, né? Acho que também é uma pergunta que as pessoas muitos fazem, né? A gente trabalha 2 formatos aqui, né, no desenvolvimento, não só no desenvolvimento da Livá, mas no desenvolvimento do grupo inteiro. Nós temos uma área de hunting, então, assim, essa pessoa, ela vai fazer a procura, né, o hunter desse cliente. Então, esse cliente já tem o produto, a gente vai atrás dele. A outra forma é o orgânico, né, que a gente recebe muito, tá? Então, eu vou dizer aqui no grupo, aqui no meu departamento, a gente deve receber aí, pelo menos toda semana uns 3 a 5 projetos por semana. É lógico que desses 3 a 5 a gente avalia e nem sempre sai um, né? Mas normalmente sai bons, mas tem muitas ideias ainda que não foram transformadas para o papel, que não fizeram esse exercício de pesquisa, esse exercício de saber a fundamentação desse negócio, se ele para em pé ou não. Tá? Então, a gente tem essa área também que vai tocando essa parte também. Tá? E a gente faz muito marketing, tá? Assim, então, como você comentou, Fernando, você acompanha o LinkedIn, nessas áreas, nós somos, acho que assim, uma empresa de marketing, tanto na venda das diárias, no atendimento ou no desenvolvimento, a gente sempre focou muito no nosso marketing institucional, porque eu acho que uma empresa ela tem que ser vista, ela tem que ser desejada, ela tem que ser almejada pelo mercado, né? E ela tem que entregar isso também. Então, quando a gente passa para operações entregam muito forte disso. E eu tenho um discurso aqui internamente, que para nós de novos negócios, para nós de comercial, relacionamento é um esporte. Então, se a gente gosta de malhar, a gente tem que se relacionar todos os dias. Esse é o nosso maior esporte aqui dentro do departamento. Legal. E você falou em relação à entrega aí de operações, né? O Rafael, gostaria de perguntar para ele em relação à operação, né? A vocação, enquanto turismólogo também, que também sou, né? A vocação do turismo, essa vocação do serviço, é um comportamento, uma atitude que é treinada. Isso também faz parte no escopo de aprovação de um novo empreendimento? Eu não entendi. Treinar Em relação ao destino, no caso passou lá pelo processo de aprovação do João, né? Esse destino, ele tem essa aptidão, ele tem essa vocação de turismo para serviço? Como que a operação enxerga esse processo de aprovação? Em que momento a operação chega? Eu acho que o Fernando está dizendo assim, há um estudo de viabilidade, um planejamento que é feito para desenvolver o destino. João chega os projetos e tudo mais, mas aí você tem que executar, tem que pôr a mão na massa, tem que achar gente, tem que treinar, tem que mudar a cultura ou respeitar a cultura do lugar. Essa bucha fica para você, né? Que a mão na massa, né? A mão na massa. de bucha. Acho que o caminho natural que acontece é quando o João faz a captação, né, ele começa a fazer reuniões e contatos com essa possível captação, e quando está chegando próximo da captação virar um contrato efetivamente, o João envolve o time de operações, a gente participa, né, João, dos últimos contatos, porque normalmente os incorporadores, os investidores, antes de assinar o contrato, eles querem conversar um pouquinho com o time de operações, eles querem entender, eles têm algumas dúvidas mais operacionais. Então, a partir desse momento, a gente entra no circuito, aí normalmente o contrato é assinado, né, João? E aí o nosso time aqui começa a se relacionar com esse contrato. Aí começa lá com o time de engenharia, analisando o projeto,
passa por todas as áreas até chegar no dia efetivo da implantação. Em relação ao que foi colocado, essa questão do local, da cultura do local, da disposição ao bem servir, né? Hoje a gente vive um desafio, acho que em todas as áreas, né? Acho que nenhuma área hoje é diferente, que é o desafio da contratação. O Brasil tem baixos índices de desemprego, isso dificulta que a gente contrate. Por um lado, isso é bom, né? Quer dizer que o desemprego está baixo, isso é bom, mas nós temos esse desafio, que é começar um hotel do zero, né, em uma cidade onde todo mundo já está empregado, e muitas vezes convencer as pessoas a embarcar conosco nessa implantação. Por exemplo, esse ano a gente abriu 3 hotéis em 3 praças que não existe desemprego. O desemprego é zero. Nós abrimos um hotel em Gramado, um hotel em Búzios e um hotel em Canela. São 3 praças de desemprego zero. Ninguém nessa cidade está desempregado. Então, a gente tem que conquistar essas pessoas, né? E aí o tamanho da empresa, a força da marca, a história da empresa como um todo colabora muito para que a gente consiga, né? Os nossos colaboradores, eles têm muita chance de crescimento, de promoção, de mudar de cidade. Isso ajuda muito. E aí chega nessa hora, né? Que é a hora de pegar as pessoas, pegar uma pessoa que tem já valores formados, cultura educacional formada, e junto com ela construir o atendimento daquela unidade, adequar ao storytelling daquele empreendimento. Mas isso é muito legal, tá? É muito legal, porque todo mundo que vem, né, vem com uma carga cultural, educacional, e normalmente isso tudo somado, né, tendo como objetivo principal atender aquele empreendimento, funciona muito bem. Hoje as cidades têm gente de todos os lugares, né, isso é muito legal também. Então, você pega lá, a gente tá, por exemplo, vamos pensar lá no extremo sul, né, um hotel em Canela. Hoje você tem gente do Brasil inteiro trabalhando nesse hotel, isso é muito legal. Mas realmente o desafio da área de operações é essa, né? É pegar, na multipropriedade especificamente, né? É pegar uma estruturação jurídica, uma convenção de condomínio, um regramento de uso, um contrato de compra e venda, mais as expectativas de todos os envolvidos, né? E transformar esses documentos, mais essa expectativa, numa entrega real, num entregável diário, né? A operação entrega 24 horas por dia, isso é muito bacana. Então, esse é o nosso desafio. Depois que implanta, né? Depois que abre o hotel, é muito legal essa fase que a construção está virando hotel, né, João? É emocionante você ver um corredor de obra virando um hotel, tomando vida. E depois o desafio de manter esse hotel em alto nível, né? Monitoramento de indicadores para que esse hotel siga em alto nível. Acho que essa é a sequência aí, né? Que começa com o João e acaba passa por um projeto temporário, que é a implantação, e depois vira uma operação perene, que é o hotel aberto. Acaba com as pessoas felizes, né? Você começa com terreno e termina com experiência e alegria, diversão, as pessoas sorrindo, curtindo as suas férias. Maravilha. E como que vocês enxergam a evolução do setor nesses últimos anos? Bom, a gente não tem como falar da questão tecnológica, né? Eu sou da época que a gente recebia reservas via fax, né? Então, faz aqui uns 3 anos que eu entrei na hotelaria, mas eu acho que a Nayara nem conheceu o fax, né, Nayara? Então... Não conheci. Não. Conheci, eu sei o que é, mas não usou. Olha, eu lembro da máquina de só um parênteses assim, só tem cara de nova, mas o cartão de crédito passava naquela máquina que fazia assim. Então eu tenho mais ou menos uma noção que era uma marca. Imagina fazer uma sala de venda com uma maquininha de passar cartão assim, não dá. Mas ontem a gente estava falando sobre isso, né, do fax. Não, mas assim, então, acho que a tecnologia dos últimos anos, ela vem muito forte. Claro que o nosso setor, a hotelaria, ele ainda não é um setor evoluído, tá? Assim, a gente ainda tem grandes desafios. Se você pegar a evolução da companhia, do setor aéreo, né?
versus a evolução da hotelaria, a gente não evoluiu nada. Você pega o check-in, check-out de aeroporto há 10 anos atrás e pega o check-in, check-out do aeroporto hoje, é totalmente diferente. Imagina 10 anos atrás, se fosse Congonhas, ia ser um caos, Guarulhos ia ser um caos, enfim, tudo isso. Mas você pega o check-in, check-out de 20 anos atrás e pega o check-in, check-out de hoje, é praticamente o mesmo, tá? Então, assim, a gente teve essa semana agora que passou uma evolução da nossa FNRH digital, né? Então, a gente acho que vem trabalhando muito por isso, vem batalhando muito para que seja digital, mas aquele mundo que nós pensamos e desejamos lá da China, dos robozinhos e tudo, ainda aqui no Brasil não é realidade. E quando a gente vai para o nosso mercado de lazer, aí é pior ainda, porque assim, nosso mercado de lazer ele é humanizado. A gente não tem como fazer a experiência do cliente só com tecnologia. A gente tem muito humanizado ainda. Então, esse modelo híbrido, né? Esse modelo que tem que ter uma eficiência operacional para que você tenha um condomínio muito bom, mas que você tenha um humano para que entregue e com desafio de contratação ainda, eu acho que para mim é o grande desafio atual da hotelaria. E de mercado consumidor. E de mercado consumidor também, né? Porque a gente tem a população do Brasil, ela tem um perfil de consumo e um orçamento para isso. Então, quando você fala de uma cultura que não tem muito planejamento de férias, está começando a ter, acho que a multipropriedade mexe muito com isso, tem esse desafio também. Porque vocês estão em praças extremamente concorridas de hóspede e de gente. Sim. Então, tem que oferecer algo diferenciado mesmo. Sim, o consumidor ele é diferente, né? A gente está passando. E aí, essa questão de falar, nós estamos hoje num país que o índice de desemprego é muito baixo. Isso para nós é muito bom como lazer, né? Acho que pós-pandemia a gente viu tanto que o mercado de lazer interno cresceu, né? Quantos resorts. E aí, muito assim, graças à multipropriedade, quantos novos resorts existem hoje para a população nacional? Algo que o financiamento no passado ele não existia, a gente não teria condições, principalmente no eixo sul e sudeste, um pouquinho do centro-oeste, a gente não tem aqui banco de fomento que incentiva a fazermos hotéis de lazer ou hotéis corporativos. No Nordeste ainda a gente tem assim, o Banco do Nordeste, que é um grande incentivo, o BASA no Norte, né? Mas aqui a gente nunca teve, né? E não tem, é muito difícil você conseguir um financiamento. E a multipropriedade nos facilitou ter esse tipo de empreendimento, né? Esse empreendimento de lazer. Agora, como a gente conversar com esse público é muito complexo, né? Porque hoje eu tenho gerações, eu tenho as gerações, vamos dizer assim, a geração aí dos nossos filhos, né? Meu e do Rafa aí, que estão entrando no consumo, né, Rafa? Versus a geração dos mais novos ainda. Então, assim, eles são... A procura deles por um hotel de lazer é diferente dos nossos pais, dos nossos até, né? É um grande desafio, né? Até mesmo ontem a gente falou muito sobre tecnologia, né? E engraçado que tudo se junta, né? No mesmo... A percepção é a mesma, né? A questão comportamental e tudo mais. É interessante. Eu acho essa comparação com a aviação um pouco sacanagem, assim, sabe? O João sabe a minha opinião sobre isso. Eu digo que o dia que eu puder falar com o cliente que ele só pode fazer o check-in na hora que eu quiser, que ele só pode fazer o check-out na hora que ele quiser, que ele tiver que chegar no hotel 2 horas antes do horário do quarto estar liberado e ter que ficar esperando, aí é mais fácil, assim. Tô brincando, mas a vida da aviação é mais fácil, né? A vida da aviação é muito mais fácil. É muito mais fácil você desenvolver tecnologia num ambiente totalmente programado, como é a aviação, do que num ambiente muito mais aberto, né? O check-in do avião, você faz o cara chegar 1 hora antes e se ele atrasar 2 minutos, ele não embarca mais, né? O check-in do hotel é a qualquer hora, a qualquer momento, o check-out é a qualquer hora, a qualquer momento. A vida da aviação é mais fácil em relação a isso. Eu acho que mudou muito também aí em relação à multipropriedade, especificamente uma mudança que impacta na cadeia como um todo. As pessoas estão conhecendo mais, né, João? As pessoas hoje elas chegam nas salas de venda, elas chegam
nos hotéis, elas chegam conhecendo mais o que é a multipropriedade, elas chegam conhecendo mais o que é o produto, e isso acaba impactando na cadeia como um todo. Ela entende mais os seus deveres, os seus direitos, até onde vai, né, as suas possibilidades como um comprador de multipropriedade, e eu acho que isso tem impactado bastante. Isso tem impactado na cadeia da multipropriedade de modo geral, essa informação que está disponível hoje a respeito do setor, né? Se você entrar hoje aí no site de busca e você digitar multipropriedade, te traz um monte de informação. Então, acho que isso tem impactado bastante, né, João? Sim, bastante. E já tem um público que conhece, gosta e consome, né? Eu conheço mesmo alguns casais que eles gostam de utilizar a multipropriedade. Então, já conheço pessoas que têm mais de uma cota em empreendimentos diferentes, né? Então, já está nichado, né? E eu acredito que esse terceiro boom aí da hotelaria, a multipropriedade veio justamente para poder democratizar, né, esse acesso, né? Ele vem, acho que assim, nós temos multiproprietários aqui, cotistas, que são especialistas em. Eles têm assim, ó, a gente tem proprietário que tem cota em quase todos os nossos hotéis. E ele fala assim, levanta a mão e fala, não, eu tenho cota naquele outro hotel de vocês, eu tenho. E começa a comparar, então assim, isso é legal, tá? Porque mostra a maturidade do mercado. É um exemplo assim, ó, eu e o Rafa, acho que viemos da mesma escola, nós trabalhamos muito em condotéis, né? Nós trabalhávamos com investidor. E diferente na multipropriedade, a gente trabalha com o consumidor, né? A pessoa que compra a multipropriedade, ela não compra para investimento, ela compra para usar. Então a gente conhece ele no uso de um hotel de serra, conhece ele no uso de um hotel de praia, conhece ele no uso de um hotel boutique. Enfim, e no final ele é o mesmo cliente, ele comprou aquilo ali parcelado, enfim, ele tem aquilo ali como uma propriedade, ele trata aquilo ali muito sério como uma propriedade, né? Então isso é algo muito, muito legal, né? E a democratização ela é viva, né, no nosso negócio. Ela é muito viva, porque quando tudo começa lá que vai para a sala de vendas, eles perfilham lá, coloca o perfil de quem tem que vender e coloca ali, né? Então, é o perfil de 10, vamos dizer assim, 10 mil mais. Então, entra o cara de 10 mil, um casal de 10 mil, mas entra o cara de 50 mil, enfim. Todas as qualificações possíveis entrar nessa sala. Quando a gente está recebendo eles como operador, hoteleiro, né, como gestor ali, a gente tem que encaixar o cara do 50 mil mais, com 10 mil, e ainda vem o hóspede, que às vezes é um over ainda. É o cara que ainda está consumindo um hotel boutique que é um de 100. Então, eles chegam e tomam um café no mesmo lugar, as crianças frequentam a mesma piscina, o recreador cuida das mesmas crianças, a brincadeira do casal é a mesma, e tá todo mundo junto. Ali 2, 3 classes sociais diferentes, né? E isso é muito legal e gratificante. E para a gente que está olhando tudo aquilo ali, chega até a ser engraçado, né? Porque num dia a dia você não conseguiria colocar aquele público todo mundo junto. E aí a gente olha no hotel e a gente colocou o público lá sem querer, né? Mas é o formato que foi desenvolvido aquele produto. Eu queria perguntar para vocês, assim, em relação a esse perfil de esse comportamento de consumo desse cliente de vocês. Porque você disse que, poxa, é um cara que tem cota em quase todos os empreendimentos que vocês, né, gerenciam. O que vocês identificam nesse cara? Porque, gente, isso é fantástico, né? Uma pessoa ser tão fã da marca já, confiar tanto que já tem um produto desse em vários empreendimentos. Acho que quer falar, Rafa? Falo. É curioso porque essas compras aconteceram antes mesmo. Esses exemplos que o João trouxe, né, são projetos que quando ele comprou ele nem entendia essa conexão, tá? Isso é muito curioso. Hoje a Livai já é usada nas salas de venda, né? Como está lá no mural de credibilidade da sala de venda, né? A nossa marca está lá no mural de credibilidade da sala de venda
para ajudar na venda da cota, dando a credibilidade que é por uma administradora profissional, vinculada a um grupo com história, mas muito desses casos que o João trouxe, as pessoas nem tinham essa ideia que esses empreendimentos, em alguns momentos, podiam se conectar. Muitas vezes era um empreendimento lá do Sul, uma marca lá, de uma incorporadora do Sul, que se encontrou com um empreendimento lá do Nordeste. Então, as pessoas gostam do modelo, né? Eu costumo dizer que hoje os problemas que a gente tem na multipropriedade, fala-se muito, né? Essa é uma conversa que, né, não tem porque a gente esconder, fala-se muito do cancelamento, né? Essa é uma pauta que está sempre aí, né? Ah, por que cancela tanto? Por que cancela tanto? Por que cancela tanto? Eu costumo contar uma história brincando assim que exemplifica por que talvez tenha esse problema, né? Se eu entrar numa loja hoje para comprar um carro, né, e o vendedor me convencer a comprar um carro esportivo, né, um Mustang conversível esportivo, e eu comprar, o Mustang conversível esportivo é ruim? Não, é um carro ótimo. Só que se ele me convencer a comprar isso, em um mês eu vou estar frustrado. Por quê? Primeiro que não cabe minha família. Né? Os meus filhos não cabem nesse carro. 2, as estradas que eu ando de modo geral são estradas ruins. Não são boas para esse carro. Meus pais moram na área rural, 20 quilômetros de estrada de chão. Nem visitar eles eu não vou poder ir. Então, o Mustang não é um carro ruim. Só que ele foi vendido para a pessoa errada. Eu acho que isso a gente enfrenta muito na multipropriedade hoje. Existe um perfil para comprar multipropriedade. Ele tem que ser organizado, porque ele tem que organizar as férias dele com antecedência, ele tem que estudar o produto dele, porque o produto dele dá para usar, dá para intercambiar, dá para pôr no pool de locação. Ele tem que estar disponível, ele tem que ser organizado financeiramente, porque ele paga um condomínio todos os meses. Ele tem que estar preparado financeiramente para a hora que o empreendimento abrir, ele pagar a cota que ele ainda parcelou e ainda assim se somar ao condomínio, né? Então, acho que eu estou contando essa história para tentar responder a sua pergunta. Por que as pessoas compram em 3, em 4, em 5 hotéis? Porque o produto é muito bom, né? Porque o produto funciona muito bem, desde que vendido para um perfil específico de pessoas que se adaptam a esse produto. Eu não deveria vender para uma pessoa que consegue programar as férias dela com uma semana de antecedência só. Porque ela não vai conseguir se adaptar à multipropriedade, onde você tem que reservar com um ano antes, você tem 90 dias para pôr no pool, você tem 120 para intercambiar, né? Então, eu acho que as pessoas que compram vários produtos são as pessoas que usam, né? Isso é indiscutível, tá? Quem está feliz na multipropriedade é quem está usando o produto, não é quem está pondo no pool de locação, por exemplo, é quem está usando o produto. Essas pessoas são muito mais felizes quem comprou efetivamente como um programa de lazer e de férias. E esse produto tem que estar adaptado à forma de organização da família dela, da rotina dela, do trabalho dela, da forma que ela organiza as viagens dela. Então, acho que é isso. O que leva as pessoas a ter um monte de produto é porque a multipropriedade funciona bem. Ela é muito boa quando vendida para a pessoa certa e da forma certa. E também quando a gente faz o nosso papel. Né? A administradora também tem um papel importante nisso e tem suas responsabilidades. Né? Não adianta a sala de vendas vender super bem, o incorporador, né, João, entregar um produto super bom e nós, como administradores, não fazermos a nossa parte. Também é importante que nós, e todas as administradoras e os projetos verticais, que são administrados muitas vezes pelo próprio incorporador, também façam a sua parte, que é a hora da verdade. Né? É um momento que a gente está vivendo hoje muito no Brasil também. A gente teve um momento de venda e de incorporação, e agora a gente está vivendo um momento que essa venda e essa incorporação está se transformando no uso real. Né? Tudo aquilo que foi escrito e tudo aquilo que foi prometido tem que ser entregue da forma que foi falado antes. Né? Exato. E em relação a
A multipropriedade é muito nova, né? Vocês veem que tem espaço ainda para mais produtos. Eu estava lendo que existem, se não me engano, mais de 200 empreendimentos, né, já de multipropriedade no Brasil. E vocês acham que isso pode vir aí, sei lá, em 10 anos, dobrar essa quantidade? Bom, em dobrar, eu acho que não, tá, Fernando? Acho que ela vai continuar crescendo. A gente tem um potencial muito grande no nível turismo nacional, né? Vamos dizer assim, a gente tem uma classe média hoje muito forte, tá? O Brasil ele é feito por uma classe média, então, e a classe média ela é o maior consumidor desse tipo de produto. Quando a gente compara com mercados maduros, vamos assim comparar com o mercado México, Estados Unidos, tal. Nos Estados Unidos, a classe média, praticamente na sua totalidade, tem um produto de férias. Eles são extremamente consumidores de produto de férias. E isso ainda no Brasil, a gente ainda não tem essa maturidade, né? Então, eu acho que a última pesquisa que eu vi do Carro Cafá, acho que a gente tinha em torno de 18%. Aí nós não tínhamos 20% do potencial de compradores, né? Com o produto de férias. Então a gente tem ainda uma boa lacuna ainda para ser preenchida. Por outro lado, desses mais de 200 prédios que nós temos hoje, nós temos um grande volume de estoque, tá? Que tem que ser levado em consideração. Então a gente tem aí um pouquinho menos de 50% de estoque a ser vendidos, ou seja, a gente ainda tem produto na praça a ser vendido. E tudo que, quando você vai lançar um novo produto, você tem que considerar o que a gente tem. Por outro lado, o Brasil é muito grande, então nós temos ainda destinos que ainda não foram lançados para multipropriedades. E ainda nós temos poucos, acho que até pelo nível de investimento, produtos criados pela multipropriedade. O que é isso? Não são produtos que foram feitos para o destino. Tá? Por exemplo, Gramado, Porto Seguro, Porto de Galinhas, são destinos que você coloca uma multipropriedade. Quando você pega, por exemplo, um Bali Park lá em Lusiânia, eles criaram um parque, estão fazendo um hotel e eles criaram um destino. Antes não tinha um destino, você tinha a represa lá, mas ele não era um destino, né, tão conhecido, né? Você pega outros lugares, por exemplo, em Andradina, você tem lá o Aqualinda, foi criado um destino. Olímpia foi criado um destino, né, em cima dos parques ali. Então, as pessoas que compram lá multipropriedade hoje, provavelmente no Hot Beach, elas são extremamente contentes com produtos. Por quê? Ela vai lá, se hospeda com a família, ela tem acesso a um parque, que custa, né, gente? Custa. Caldas Novas, né, tem muito isso também. Então, você tem lá o parque, e então você consegue enxergar um custo-benefício muito interessante, que aí transforma isso numa compra agradável, né? Então, se vocês pegarem os principais produtos de Caldas Novas que são um sucesso, todos são acoplados a algum equipamento de entretenimento. Então, eu acredito que no Brasil ainda tenha um potencial grande desde que esse hotel ele venha junto com equipamento de entretenimento, ou seja, ele vire um produto no ecossistema como um todo. Um parque, uma piscina de onda, um parque seco, molhado, enfim, algo desse tipo que você tenha essa relação, para que esse custo-benefício faça sentido para o nosso consumidor. Custo-benefício é detectado fácil, né, João? Nesse caso que você trouxe, né? Isso mesmo. Facilmente o cliente identifica o custo-benefício quando ele tem dentro do empreendimento dele um destino criado, né? Quando o próprio empreendimento dele se transformou no destino, né? E não é só a diária, né? Porque normalmente, bom, o pessoal, a Nayara falou de sala de vendas, né? Normalmente na sala de vendas a gente faz um custo-benefício focado na diária hoteleira e na diária do destino, né? Só que a gente sabe que normalmente a pessoa que está sentada ali na nossa frente na sala, ela não consome uma diária, aquela diária que a gente está colocando no papel para ela, né? E ela não vai consumir. Então você fala assim, não, aqui em Porto de Galinhas a diária média é R$2.000. Só que o cliente que está na sua frente, ele está pagando R$200, ficando no Airbnb ou tipo numa pousada. Então ele não ia ficar numa diária de R$2.000, ele não ia se hospedar num hotel 5 estrelas, né?
E aí, quando você fala assim, ó, cara, você tá aqui, você tá pagando 200 na sua diária, mas você ficaria num hotel que custaria 1.000, mas você todo dia tá pagando para ir nesse parque 150 por cabeça. E você tem 3 filhos. Aí o cara pega e já faz a conta. Ele, a mulher, 3 filhos, mais a diária. Aí ele faz, pô, eu vou pagar um condomínio de tanto, vou pagar isso, vale a pena. Então, aí sim é um custo-benefício, porque ele está agregando algo a mais do que só a hospedagem, né? E você falou de Airbnb. Eu queria saber quais são os desafios assim que travam resultados, que podem possivelmente travar resultados. E me veio essa questão do Airbnb que você falou. Como que vocês competem com isso? Que nem você falou, é muito barato, custo e tal. Ou fora pool, né? O Airbnb ou fora pool, né? Tem isso. Como que é esse desafio para vocês? Ou não chega a ser? Não acha que atrapalha? Eu assim, ó, eu não olho o Airbnb como um concorrente, tá? Eu olho o Airbnb como um canal de distribuição. Ele dá acesso para eu fazer a distribuição igual eu distribuo no hotel. Tanto que hoje a Booking deve distribuir muito mais apartamentos de locação do que hotel hoje já no mercado como todo no nível mundo, né? Tem alguns pontos que aí é uns pontos de hotelaria, né? Que aí, na verdade, a gente tem que entender o modelo. Não é justo eu competir pagando o nível de impostos que eu pago hoje, a quantidade de exigências que eu tenho que ter na legalidade e eu ser comparado com um aluguel de temporada onde ele não tem que seguir impostos, ele não tem legalidade, enfim, isso hoje é algo que a gente tem que entender melhor, né? E eu acho que o nosso governo tem que entender que quando ele compara tudo que é pedido dentro da hotelaria como imposto, como legalidade, como não informalidade, né? E aí, ao outro lado, ele já não tem essa exigência como um todo. Aí sim é um problema grande. O outro problema é a questão hoje que eu vejo a venda desse tipo de apartamento prometendo a rentabilidade. Isso a gente viu como problema no Condotel, a gente viu até na multipropriedade, em alguns casos lá no passado, e que foram consertados, né, multipropriedades que foram vendidas em formato de rentabilidade, e a CVM chegou a olhar muito a fundo disso, e aí a gente trouxe a lei, é muito clara que a lei isso aqui é um produto de férias, é um produto de uso, né, e não um produto de rentabilidade, mas esse tipo de produto hoje ele é vendido aí a todos os cantos como uma rentabilidade, e essa rentabilidade depois ela não vai ser entregue. E isso é mais preocupante do que eu acho que a questão de competir. Né? Eu acho que competir faz parte a gente ser melhor, a gente distribuir melhor e a gente oferecer algo que o Airbnb não oferece, que é a experiência. Eu acho que a experiência hoje ela é fundamental em qualquer meio de hospedagem, tá? Eu acho que a gente tem que cada vez mais personalizar a nossa experiência. Se a gente não personalizar essa experiência, ou seja, eu preciso personalizar extrema mesmo, assim, ó, digo, tratar esse cliente nos dados de conhecer o meu cliente a fundo. Como é que eu sei que o meu cliente tem cota no Vanderlust, no Santé e no Poema? Ele está em Gramado, Búzios e Campos de Jordão. Eu tenho que conhecer esse cliente, eu tenho que saber o que esse cliente gosta, até para na hora que ele for se hospedar, eu fazer algo que eu vou surpreender ele operacionalmente. E aí a tecnologia é fundamental, né, João? Sem tecnologia isso é brutal, né? Isso mesmo. Nesse... E essa tecnologia é invisível, né? Porque ela não, você não enxerga ela, né? O cliente é impactado de uma forma natural, né? Ela é uma tecnologia invisível. Ela não é um totem. Você chegar lá no hotel, vou fazer o check-in, tem um totem. Não, ela é um. Quando chegar lá e minha ficha está preenchida e sabe que eu gosto de um chocolate, que eu como um chocolate, sei lá, de 70%, ou que eu não gosto de uma bebida alcoólica, mas eu gosto de um suco. Porque às vezes a pessoa coloca lá um chocolate e uma bebida alcoólica. A pessoa não gosta de bebida alcoólica. Ela não consome, então ela gosta de um suco. Então, assim, isso é uma tecnologia invisível. É os dados que a gente tem aí dos clientes.
É a experiência, né? Entregar a experiência e fidelizar o hóspede, né? Exatamente. Muito legal. Nossa, puxa uma aula, né? Que Muito vai. bacana. E em relação, a gente tem falado muito, o João e o Rafael eles até falaram em relação a essa possibilidade de expansão, né, de mercado, né? Eu costumo dizer aqui nos episódios que eu enxergo o turismo como uma segunda mola propulsora da economia, né? Como desenvolvimento social, econômico. E eu vejo com muito bons olhos essa sinergia, né, de todos que participaram aqui, que tem justamente essa mesma ideia, né, de que o Brasil é a primeira mola propulsora, está consolidada, né, que é o agro, e a segunda mola eu acredito que seja o turismo, né, e a gente vê o pessoal do segmento muito animado, né, muito satisfeito Sim, com os bem resultados, otimista, né, né, para os muito próximos otimista. anos em relação a isso, de fato. Vocês falaram sobre essa questão dos dados do desemprego, vocês foram os primeiros que trouxeram isso. Isso é muito bom. Eu não sabia assim, que estava nesse patamar de desemprego um pouco mais baixo, se você for olhar, porque isso reflete em tudo. Claro, não estou nem discutindo questão de inflação nem nada disso, mas isso mostra muitas possibilidades no futuro para serem investidos, né, nesse mercado a nível de profissão mesmo, né, de turismólogos, e de fato é otimista para os próximos anos, assim, independente de qualquer coisa, né? Vocês acham que, assim, desses empreendimentos que vocês conhecem, claro, né, o que vocês acreditam que ainda há de falha? O que vocês acham que ainda pecam nessa gestão? Poderiam trazer um pouco mais de inovação ou tecnologia para resolver? Nayara, eu entendo que... Eu acho que nós temos grandes desafios, né? Que são desafios constantes e que a gente tem que encarar como melhoria contínua, assim. Quais são os nossos, né? Alguns dos nossos desafios diários, né? E, consequentemente, são coisas que nós precisamos melhorar ainda. As experiências, né? Esse é um desafio diário da multipropriedade, porque para você convencer a pessoa a ir várias vezes no mesmo hotel, né, usando a multipropriedade na sua base, que é sempre o melhor uso, você tem que reinventar o hotel a cada 6 meses. Né? Você tem produtos, por exemplo, acho que o produto mais vendido no Brasil, pelo menos o que nós temos aqui, mais vendidos é o produto de 2 semanas. Então, imagina que 2 vezes por ano eu tenho a mesma família no meu hotel. Então, acho que esse é um desafio, né? Reinventar o hotel de 6 em 6 meses, para o hotel não ser chato, repetitivo e acabar incentivando essa pessoa a não usar na base, que é sempre o uso ideal. Eu acho que um outro desafio, e a gente tem trabalhado muito para melhorar, e aí, inclusive com vocês da eSolution, a gente tem feito algumas coisas legais em relação a isso, é a comunicação, né? Imagina que a gente tem produtos hoje que um único produto tem 10 mil proprietários, né? Tem prédios que nós não abrimos ainda, mas que já estão na nossa base, que chegam a quase 20 mil proprietários em um prédio. Então, o desafio para conversar com essas pessoas, né? Buscar a linha entre até onde eu posso robotizar, até onde eu posso botar na inteligência artificial e aonde que eu tenho que entrar com a interação humana, compreensiva. Então, eu acho que esse é um segundo desafio. A comunicação com essa base de clientes que é muito grande, né, João? A gente tem uma história, né? A hotelaria brasileira tem uma história do Condotel, né? Quando fala em vários investidores, você pega um prédio de 100 apartamentos, na hotelaria convencional ele tem 100 investidores, 80 investidores. Você pega um prédio de 100 apartamentos da multipropriedade, em média ele tem 2.500 investidores, 2.600 proprietários. Então, acho que esse é um desafio, é algo que a gente tem que cada dia tentar melhorar mais, né? Outro desafio que nós temos que melhorar mais, a relação da realidade da expectativa gerada durante todo o processo com a entrega real, né? Então, as administradoras, quem está operando, tem um desafio aí
que é entregar efetivamente uma boa entrega. Esse é um desafio nosso como operadora, entregar uma boa entrega para que não gere frustração naquela expectativa que foi criada, e que é uma expectativa justa, e ao mesmo tempo também não gerar uma expectativa em toda a cadeia da multipropriedade até a entrega, até a primeira hospedagem, não gerar uma expectativa impossível de ser entregue. Então, acho que esse é um desafio importante que a gente vive também, que é a sintonia entre lá o comecinho do ciclo até o uso, né? Para que a linguagem seja a mesma, para que seja possível entregar. Eu acho que esses são alguns desafios que a gente vive hoje. O desafio, acho que o João trouxe um desafio, o João citou algo que eu também citei, que eu vou pôr aqui nos nossos desafios, férias, né? Férias, a gente tem que lembrar disso, a gente tem que falar disso. Multipropriedade foi feito para tirar férias, não é um produto de investimento, né? Existe a opção lá de você pôr no pool de locação? Existe, claro que existe, é digna, é justa, é previsto, é legal, mas ela não foi criada para isso, né? Ele não foi criado para eu ter como opção primeira de investimento. Ele foi criado para se eu não puder usar, não puder intercambiar e não puder emprestar, eu encarar ele como algo que pode me trazer algum retorno. Então, acho que esses são alguns dos desafios que a gente vive hoje. O João deve ter alguns também aí que você pode trazer, João. De modo geral, me vem esses à cabeça agora. Acho que o maior desafio é esse mesmo, assim, eu acho que é conseguir entregar o que o cliente entendeu naquele momento da venda, né? A gente tem algumas coisas que, assim, imagina, o cara comprou lá 3 anos atrás, numa sala de vendas, às vezes numa venda de emoção, né? Comprou ali no ato, né? Que a nossa venda é assim, enfim. Eu falo assim, ó, ninguém decide as férias racionalmente. As pessoas compram por impulso as férias. A gente decide uma viagem com a nossa família porque a gente deseja ir em um lugar e aí do nada geralmente o marido, a mulher ou o filho entra lá na internet e fala: vamos para Caldas Novas, ou vamos para Olímpia, vamos para Gramado. Ele não chega e programa e fala assim: não, o sonho da minha vida é ir para Gramado. Assim, ela é decidida. Então, o produto de férias, ele vai ser vendido na emoção. Sem dúvida. Indiferente de ser multipropriedade ou não, né, João? Umas férias comum é comprada na emoção. Por que você vê... Né? Pode falar, desculpa, né? Não, é justamente isso. Você ter férias, né, curtindo as suas férias é emoção pura. Você vai curtir família. E assim, quando você pega, você vai ser um dos maiores cases de sucesso do Brasil de vendas de férias é a CVC. Quando a CVC estourou, quando uma pessoa lá teve a ideia de começar a colocar um monte de loja dentro de shopping. E aí você entende assim, eu saía para passear no shopping com a minha família e voltava com um pacote de férias. Qual é a diferença do nosso mercado para esse? Nenhuma. A gente sai, ninguém acorda pensando em comprar uma multipropriedade. As pessoas são estimuladas a comprar uma multipropriedade. Então, esse modelo de venda, ele não é um modelo de venda ruim. É um modelo que existe, é um modelo que funciona, é um modelo que realmente vai dar certo. Tá? O que muda muito é aonde ele é direcionado. Se ele é na emoção das férias ou se ele vira uma emoção de investimento. Aí sim é o lado que a gente tem que entender, que é o lado que a gente é totalmente contra, né? Que é a questão da venda do investimento. Tá? Mas imagina, o cliente saiu, foi lá, estava lá numa barraca de praia, comprou uma multipropriedade, aí 3 anos depois liga uma pessoa da Livai e fala assim: parabéns, senhor, seu empreendimento vai abrir daqui 3 meses, eu sou fulano da Livai e a partir de agora eu que vou cuidar das suas férias e da sua casa de férias nesse momento. Aí o cliente vira e fala assim: o que eu comprei mesmo? Então, esse é o maior desafio. E aí a gente relembra ele e dali para frente a gente se transforma aí
que a gente chama até no nosso departamento interno de central de férias, porque ele não está ali para cuidar de burocracia, ele está ali para cuidar das férias. E todas as férias têm burocracia, tem uma cobrança de condomínio, tem acerto de escolha de calendário, tem o uso ou não uso, tem um incentivo para intercâmbio, tem a opção de locação. Então, tudo isso está dentro da central de férias e ela que tem que cuidar disso. Ela tem que cuidar para que o cliente, a hora que ele chegue no hotel, da hora que ele entra no check-in, e aí, a muitos hotéis nossos da Lival, o check-in é feito com música, é um festivo, né? É um ato festivo nosso, porque o cliente está chegando na casa de férias dele, ele chega lá e ele não precisa resolver nenhuma burocracia. Ele não precisa ver se ele está inadimplente, se ele está adimplente, ele não precisa fazer nada. Ele chega lá para curtir as férias dele. Então, acho que o maior desafio é cada vez mais o nosso cliente chegar no nosso empreendimento e curtir os 7 dias, 3, 4, 2, um dia que ele for ficar dentro do empreendimento nosso, e ser umas férias memoráveis, né? Férias que ele vai lembrar e que ele vai ter o prazer de dizer, eu estive lá no meu empreendimento e eu vou voltar daqui 6 meses. Tem um caso aí que o Rafael usa bastante, que é de uma senhora de um empreendimento que a gente faz operação lá em Campos do Jordão, e ela, a primeira vez que ela se hospedou, ela tirou uma foto com o marido numa área social do hotel. E aí ela voltou 6 meses depois e tirou a mesma foto. E aí ela virou e falou assim, toda vez que eu me hospedar aqui, eu vou tirar essa foto. Na terceira vez, ela tirou a foto e ela olhou para a foto e falou, tá faltando um quadro ali atrás. Um quadro ou um vaso, não lembro. E aí ela pegou o gerente e ficou, tá faltando um vaso, tá faltando um vaso, tá faltando um vaso. Vocês tiraram o vaso da minha casa, é minha casa, tá faltando um vaso. E aí, na verdade, a gente procurou, o gerente saiu atrás desse vaso, e numa mudança, né, acho que numa reforma, uma limpeza, alguma coisa, pegaram o vaso e trocaram de lugar. E aí ela, não, esse vaso teve aqui. Ela foi lá, pegou o vaso e colocou no lugar, e ela falou, toda vez que eu vier aqui, eu vou tirar uma foto nesse lugar, e eu quero estar desse jeito. Então, parece engraçado, mas é a casa de férias dela, e a gente está ali para servir ela e para atender ela. E aí foi um caso que a gente entendeu, dizer assim, como o cliente tem uma percepção. A gente tem que mudar o hotel a cada 6 meses? Sim, mas a gente tem que mudar o serviço e a experiência, não o ativo. O imobiliário, ele tem que estar mantido. Ele tem que ser, ele está em perfeito estado, ele tem que estar lá, o cliente chegar. Imagina, se eu vou para a minha casa de férias, eu chego lá, eu tenho que trocar o chuveiro, eu já chego numa experiência ruim. Então, se eu chegar no meu apartamento lá que eu comprei, tiver uma parede totalmente riscada ou uma coisa quebrada, eu vou ficar extremamente chateado. E esse é o papel do administrador. O papel do administrador é manter esse zelo, é manter o cuidado do empreendimento que ele usa por 7, 14 ou 21 dias ali por ano. Né? Então, isso eu acho que é um grande desafio nosso aí como operador. Acho que complementando, João, essa questão, as férias estão ligadas 100% à emoção, né? A uma felicidade intangível, essa ideia de experiência. E eu concordo, tá? Quando o João traz que é uma venda gerada em cima da emoção, eu concordo. E também não é fácil vender multipropriedade, né, João? Tem isso também. Vai aí o nosso mérito e o nosso reconhecimento aos nossos parceiros que estão vendendo a multipropriedade. É um grande desafio. Eu quando vou, às vezes a gente faz treinamento em sala de venda, assim, com o pessoal de comercializadora, para falar um pouco do produto, para falar um pouco de como que funciona a parte de produto, né? A gente não é nem um treinamento, é mais uma troca de ideia, uma sintonia entre a venda e a operação do que um treinamento. E eu sempre começo esses bate-papos dizendo que eu sou um admirador das comercializadoras e dos comercializadores. É um desafio. O que o João falou é perfeito. A multipropriedade, ela não é algo que está na televisão, ela não é algo que vai gerando um desejo de consumo no decorrer da vida da pessoa. Então, em pouco tempo, um profissional da comercialização, pode ser quem apresenta, pode ser quem fecha a venda, é diferente disso. Em pouco tempo, ele tem que mostrar todas essas vantagens que a multipropriedade tem. Então, é super desafiador. O trabalho deles é super desafiador e a gente tem um monte de gente, né, João? Um monte de gente boa no Brasil fazendo isso.
de modo geral, os projetos que a gente está passaram por bons processos de venda. E o que não é fácil. Então, estou fazendo esse comentário aqui, né, João, porque é difícil você pegar uma pessoa que saiu de casa pensando num monte de coisa, mas não pensando em comprar um produto, e em pouco tempo você conseguir mostrar tudo de bom que a multipropriedade tem e vender. E aí eu também falo dos incorporadores, né, João? Você incorporar uma multipropriedade também é um desafio. Né? A gente tem também que fazer um reconhecimento para essas pessoas. É caro, a exposição de caixa é alta, né, João? O risco é alto, então também faço esse reconhecimento aí. Os nossos parceiros, de modo geral, são pessoas muito boas, as vendas, as incorporações, né, João? E é daí que nasce, né? Eu costumo dizer que as nossas operações, eu converso muito isso com os nossos gerentes gerais, os nossos gerentes gerais também têm que trabalhar para ajudar que as vendas aconteçam, porque se as vendas acontecem, a administradora sempre vai ter um projeto novo aí para a gente administrar. Né? É verdade, é verdade. É um ecossistema completo, né? Exatamente. E a gente consegue atender todo esse ecossistema graças a muitos parceiros também como vocês, que trazem muitas demandas do mercado, a gente faz e aplica, e o mercado todo consegue ter esse nível de qualidade de gestão, não só, eu já estou falando de sistema mesmo, né? Porque a gente falou de tecnologia, por conta dessas parcerias, né? Que a gente consegue ter, como vocês, enfim, e outros players também. Eu quero saber, assim, o que vocês enxergam como tendência de futuro para os próximos anos no mercado que a gente está hoje. A gente falou um pouquinho disso, né? Se vocês acreditam que vai ter mais empreendimentos, mas a nível de consumo, de experiência, de serviço, qual vocês acham? O que vocês acham que vai ser tendência? Bom, no nosso mercado, eu acredito muito ainda na tendência de produtos nichados. E nichados, eu digo, as tribos mesmo, né? Produtos que envolvem paixões, envolvem hobbies, né? Diferenciados. Então, eu acredito que ainda há uma oportunidade ainda nesse mercado. A gente já viu surf, a gente está vendo agora futebol, a gente já viu destinos, né? A gente viu parques, enfim, são multipropriedades. Por exemplo, a gente ainda tem certas tribos que ainda não foram atendidas, tá? Hoje, por exemplo, a multipropriedade ela sempre foi desenhada para o casal, para a família tradicional, né? Casal, 2 crianças, sempre desenhar o projeto, chegava e falava, cabe um casal e 2 crianças. E a gente sabe que o casal, a família moderna, ela não é composta nesse formato. Ela tem vários modelos, né? Então, eu acho que ainda tem algumas tribos que nós não atendemos e que eu acho que ainda tem nichos especiais para isso. Eu acredito muito no nicho, eu acredito muito que ainda vão ter multipropriedades mais nesse ponto. Outra parte, assim, é pensar muito na questão da sustentabilidade, né? Eu acho que a gente não é só discurso, né? Essa questão de sustentabilidade, a gente entender o quanto é importante a continuidade do nosso mundo e do nosso negócio, tá? Então, isso é importante também, eu acho que é algo que a gente tem que pensar. Eu acho que é agir mais, não só discurso, mas agir mais. Eu acho que é transformar a experiência, mas numa experiência sustentável e numa experiência de continuidade do negócio e da manutenção do nosso negócio também. Eu acredito que a gente vai viver esse momento da entrega, né? Eu acho que o presente e o futuro da multipropriedade, cada dia mais é a entrega. Volto a dizer, a gente passou por um período onde tinha muito projeto na fase de desenvolvimento, de venda, de construção, e agora a gente está começando a inverter a curva, né? Em pouco tempo eu vou ter mais projeto entregue do que em projeto em construção. Então, eu acho que o foco do setor passa a ser para a entrega. Né? Então,
O foco do setor, cada dia que passa a ser mais para entrega, passa a ser para experiência, passa a ser para o uso efetivamente. Então, eu acho que eu vejo que os próximos anos vão ser anos muito focados, aí eu falo na discussão nos fóruns especializados, nos eventos, nos congressos, nos podcasts, no desenvolvimento tecnológico, muito focado no uso. Na experiência, eu acho que a gente desenvolveu muita coisa na incorporação e na venda, e a gente agora começa a desenvolver muita coisa no uso. Os projetos estão sendo entregues, né? E agora é o desafio, né? Aí volto a dizer, é o nosso desafio como administrador de manter esses clientes felizes, satisfeitos e vendo benefício na compra que eles fizeram. Acho que o futuro é o futuro do uso. Perfeito, gostei. Tá no mudo, João. Você tá mudo, João. Não, desculpa. Não, isso é algo assim, eu estou no mercado do tempo compartilhado há 10 anos, né, entre timeshare e multipropriedade. Eu acho que nunca se falou tanto de operação quanto esse ano e o ano passado, esse último ano, assim. Acho que nunca se falou tanto de operações, de operadora, enfim, é algo que realmente marca essa real entrega, né, do nosso projeto. E eu acho que é um ponto principal, né, porque é um ponto realmente, que o comentou, assim, de mostrar que esse produto realmente é bom, que o produto da multipropriedade realmente é bom e que faz sentido eu ter em outros lugares também. Então, eu acho que esse é um ponto crucial aí do nosso mercado como um todo, né? No passado a gente falava muito de comercializadora, consultoria, intercambiadora, enfim, parte jurídica, estrutura jurídica, né? Hoje, acho que do ano passado, a gente até comentou esse ano, no maior evento aí do nosso mercado, que é a DitShare, né? Se tinha muito mais operação do que comercialização. E era a primeira vez que eu vi, há 10 anos que eu frequento esse evento, nesse nível, né? Então, eu acho que é bom, para nós é bom. Eu entendi o teu recado, Rafael, que você tá faltando projeto para você novo e tal, mas eu já entendi tua indireta, tudo bem, mas pessoal, a gente deve... trabalhar com o João vou nos autoelogiar agora aqui, né, João? O João já fechou quase 20 contratos esse ano, somando as duas empresas. Acho que 20, ou mais de 20, né, João? Mais de 20. O João fechou mais de 20 contratos. O João, o time dele, né, o time de desenvolvimento, o João, a Ju, o restante do time todo, né, João? Já fechou mais de 20 contratos esse ano. Então, tendo o João como desenvolvimento, nunca tem monotonia aqui do lado de operações, porque todo dia ele me arruma um trabalho novo. Tá? Então, é uma alegria trabalhar aqui na Livar, né, João? A gente tem um time bacana, um time de gente do bem, um time de gente que acredita na multipropriedade, né? Um time de gente que vê o setor como um setor importante dentro do turismo e dentro das nossas vidas também. Mas, João, por esse ano tá bom, tá? Não precisa fechar contrato. Ô, João, a gente já está em setembro, os que tem para abrir até dezembro já é suficiente. Já está suficiente, tá bom. Não, esse ano não mais. Deixa para fevereiro do ano que vem, tá, pessoal? O comercial e a operação sempre tem isso, né? Não, vai com calma, que eu vou ter que entregar isso aí que você vendeu, então espera um pouquinho. Gente, mas assim, muito feliz com a participação de vocês. Agora a gente caminhando para o final. O João contou um caos já, a gente sempre pede no final para contar esse caos. O João já até contou, mas se quiser contar outro também, pode contar. Mas assim, antes de tudo, eu queria agradecer a participação de vocês. Né, a Livar é super parceira da E-Solution, uma empresa que tem 4 anos, né, como a gente falou, mas já nasceu com uma marca forte, né, um time também de peso nesse sentido da expertise, né, know-how no setor. Então a gente ficou muito feliz de ver marcas crescendo também e expandindo e ganhando essa maturidade e visão de mercado. Óbvio, a marca sim, né? Vocês já estão aí há alguns anos, como vocês falaram, mas construção de marca, né? Muito, muito, muito bacana ver isso e saber que a gente faz parte de uma parceria tão boa mesmo, né? De ganha-ganha, que é o que a gente preza aqui também. Então, parabenizar pelos 4 anos de aniversário, de muitos, tenho certeza, e agradecer a participação de vocês.
né, patrocinar o nosso podcast aqui, a primeira temporada, um projeto novo para nós também, e já ter vocês junto foi de fato uma honra, né, Fernando? Parabéns e sucesso. E vamos pro caos aí. Isso. Quem que vai começar? Primeiro, quero agradecer vocês pela parceria mesmo. Acho que desde que nós entramos nesse mercado, acho que é o nosso maior parceiro, né? Porque sem vocês, a gente não consegue fazer a hotelaria, a gente não consegue fazer a operação. Então, vocês hoje nos entregam, né, o que realmente nós precisamos para fazer acontecer, que é a segurança do sistema ali, é saber onde está a nossa base, é comunicar, interligar, é ter os acessos, a distribuição, ao check-in, o check-out, a cobrança de condomínio. Então, assim, sem a operação de vocês, para nós também, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz ali, não daria a segurança que nós temos hoje, né? Tem semana, João, que eu falo mais com o César do que com a minha família. Pois é. E eu queria contar um caos que aconteceu exatamente há 4 anos. E aí a gente liga uma coisa na outra, né? Há 4 anos atrás, a Livai estava sendo lançada no AditShare lá em Atibaia, tá? E aí nós montamos toda uma divulgação, a gente não fez, naquela época nós não fizemos stand, a empresa apesar de ter nascido num grupo grande, a empresa tinha pouquíssimas pessoas, era eu, a Fabiola e mais uma pessoa, a Jennifer, né? E aí, nesse evento, eu tive a grata alegria de conhecer uma pessoa. E tá lá essa pessoa trabalhava lá num hotel de lazer de Foz, e aí a gente tava e eu lá com os 3, 4 investidores, tentando convencer com o meu PPT da Livai, convencer que a Livai era uma grande operadora, e que a operação de multipropriedade era diferente e tal. E aí a gente está lá no coquetel e eu tô com o cliente aqui e essa pessoa encosta na conversa e chega e fala: prazer, eu sou o Rafael Delgado, trabalho aqui no hotel de Foz e tal. A voz mais fina um pouco, a voz mais fina. E tudo. E aí eu olhei para a cara dele assim e falei: legal. E continuei conversando com o investidor, né? O meu foco era o investidor. E aí eu viro, e ele do lado ali escutando a conversa, e aí eu viro para esse cara e falo assim, pro investidor, falo assim, ele aqui opera multipropriedade. Não é difícil operar multipropriedade? Aí ele me responde. Não. Aí ele responde, não, é facinho operar multipropriedade. Aí o investidor olhou pra minha cara, aí eu cara, sai daqui. Matou seu argumento. É fácil para ele, que já fazia muito tempo. E aí eu, nesse dia, conheci essa figura, que hoje tem o prazer de ser sócio, né, e trabalhar todos os dias com ele. Então, para mim é um caos engraçado, mas que faz eu conhecer uma pessoa hoje que é fundamental na dificuldade de operar uma multipropriedade, que ele disse que não. E agora eu entendo. E na verdade era mentira minha, né, João? Porque é difícil pra caramba, né? Para todo mundo, né? Tem muito mais detalhe, né, João? Eu vou emendar minha curiosidade aí na do João. Eu já trabalhava na Livai na minha cabeça antes de trabalhar. Eu sempre fui um fã da Atrio, né? Eu trabalhei há muitos anos atrás na Accor. E a Atrio nasceu, né, cresceu junto com a Accor, cresceram duas empresas que cresceram muito no Brasil e cresceram junto. A Atrio administrando hotéis da Accor, né? E eu sempre vi a Atrio, e eu tenho grandes amigos que trabalharam comigo e que hoje estão na Atrio, e grandes, o Leandro, o Alexandre, vários outros aí, eu vou esquecer algum nome com certeza, a Cris e tal. Eu tenho um monte de amigo meu que está aqui, e quando saiu a notícia assim, a Atrio em junção com o Rafael Almeida, que também é uma referência aí, lança um negócio de uma empresa de multipropriedade. Eu falei, cara, eu vou trabalhar nessa empresa.
E tem a Sueli que trabalha com a gente aqui, ela brinca que eu já trabalhava aqui antes mesmo de trabalhar. E aí surgiu uma possibilidade, né, João? E surgiu um primeiro namoro para eu vir para cá e tal, estava tudo praticamente certo. E aí eu tive um problema de saúde na família com a minha mãe, graças a Deus ela está bem hoje, mas foi um problema sério e não deu certo. Deu vim e 6 meses depois a conversa volta para a mesa de novo e eu estou aqui. E foi uma alegria para mim vir para cá. Aproveito para falar um pouco, né, João? Agradecer o nosso time. Faço mim e do João as palavras aí, né, João? Tenho certeza que o João pensa o mesmo. O time da Livai é um time incrível. A gente montou um time de pessoas incríveis aqui no escritório de Joinville, lá no escritório de São Paulo, nas nossas operações hoteleiras, né, João? A gente montou um time de gente muito bacana, assim. Nada disso que está acontecendo na Livai hoje, os hotéis em operação, os hotéis entrando, né, João? Não teriam acontecido se a gente não tivesse esse time tão incrível que a gente montou. Então, para mim é uma felicidade, assim, é uma felicidade estar aqui. E essa conversa que começou com o João lá nessa DIT, acabou nisso, né, João? A gente, junto com um time muito legal, os nossos investidores, o Rafa Almeida, o Beto, todo o time Átrio, e a gente está construindo uma empresa super bacana aí, sabe? Então, isso me deixa muito, muito feliz. Não sei se a gente está terminando ou não, acho que sim, né? Vou deixar um recado final aí, então. Acreditem, tá? Quem tá ouvindo ou assistindo esse bate-papo aqui, acredite na hotelaria, acredite na multipropriedade, é muito legal, tá uma carreira muito legal de crescer, né, João? Tem muitas possibilidades. Eu vou dizer que eu tenho 2 filhos, o Rafinha e o Samuca, e eu falo para os meus filhos, né? O que eu desejo para os meus filhos é o melhor que alguém pode desejar, né? A gente sempre deseja o melhor possível para os filhos, e eu incentivo meus 2 filhos a trabalharem nessa área. Falo, criançada, se vocês quiserem trabalhar numa área bacana, onde você vai ter uma vida legal, onde você vai estar cercado de pessoas boas, com muita possibilidade de crescimento, trabalhe na hotelaria. Meninos, obrigado, tá? Muito, muito, muito obrigado pelo convite aí, Nayara, Fernando, estende o meu abraço para o César e para todo mundo aí da eSolution, Gesmar, Júnior e todo mundo, né? Eu sei que é um time grande, mas são as pessoas que a gente tem contato mais próximo. Estende o meu abraço para eles aí, é um prazer ser parceiro de vocês. E estar com o João aqui é um prazer também, né, João? Eu costumo dizer que depois de uma certa idade, a gente vai ficando velho, a gente vai fazendo poucos grandes amigos depois de velho, né? A maioria dos nossos amigos são lá de trás, e o João é um grande amigo aí que eu fiz depois de velho. É uma diversão trabalhar com esse cara aí, porque além de muito, muito competente, ele é muito engraçado e alto astral, e um cara do bem. Desejo o bem de todo mundo sempre. Foi muito legal esse bate-papo. A parte do velho eu deixo para ele, tá? Porque eu ainda sou novinho. Então eu sou novinho, a parte do velho eu deixo para ele. Mas assim, queria agradecer mesmo. Eu acho que para nós, particularmente assim, para mim hoje é um dia muito festivo, né? Eu falei, nós tínhamos 4 anos atrás 3 colaboradores e hoje nós temos mais de 300 pessoas aqui, né? Então assim, a gente ajuda aí diretamente e indiretamente mais de 300 famílias hoje espalhadas pelo Brasil, dentro das nossas operações, dentro dos nossos 2 escritórios, São Paulo e Joinville, e todos os hotéis, e os outros projetos aí que a gente tem para abrir. Tá? Eu queria agradecer muito a esse mercado, é um mercado hoje que faz a crescer a nossa companhia, né? O mercado que nós escolhemos aí para dar continuidade e que nós acreditamos muito, né? Então, agradeço de coração aí a oportunidade, agradeço por ter pessoas como o Rafael aí, como todos os sócios, como os nossos investidores aqui, por trabalhar junto e por participar dessa vida aí. Tá bom? Então, agradeço muito aí mais uma vez e parabéns pela iniciativa.
Obrigada, gente. Bom, e no final eu sempre agradeço também os patrocinadores, né? O Cicobi está com a gente, fomentando o conhecimento do mercado. Nós temos hoje também um patrocinador super legal, que é a Co-Owner, uma empresa de seguros para multipropriedade, tanto do multiproprietário quanto para o empreendimento. É um produto que vale a pena conhecer. Vai ter informação na descrição do vídeo também, nos QR Codes ao longo do episódio. Além disso, a gente também lançou hoje, né, um formulário para quem quiser participar do podcast, muita gente procurando, querendo saber como participar. Então a gente lançou esse formulário para vocês preencherem, enfim, trazendo sugestões e se candidatar mesmo para participar. A gente quer falar mais sobre esses assuntos e falar sobre a visão de diferentes cargos dentro dessa operação, que eu acho que é muito construtivo também. E além disso, curtir, né, esse vídeo, se inscrever no nosso canal, as nossas redes sociais também, da Livá. Quem quiser também curtir, comentar, enfim, a gente vai ficar super feliz de ter esse feedback de vocês. Agradecer mais uma vez todo mundo aqui. Fernando, também muito obrigada. Obrigado. Pelo papo sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Ô, Rafael, o Marcelo Carvalho te mandou um abraço, viu? O Marcelinho Carvalho te mandou um abraço. Manda outro. Vou mandar um abraço pro Rafael. E também agradecer esse seu fechamento aí, porque realmente a ideia do podcast, quando a gente começou, foi justamente trazer pro pessoal uma luz no fim do túnel, né? Que a hotelaria é legal, é uma atividade que agrega, que gera muito emprego, então o nosso propósito realmente foi esse mesmo com o seu fechamento. Então vai dar um corte muito legal a sua última fala aí. Obrigada.